Olá, muito bem-vindo a todos à segunda aula do Workshop Emergências Cardiológicas. Meu nome é Eduardo Manhães, eu sou cardiologista intervencionista de formação, cardiologista formado pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, cardiologista intervencionista pelo INCOR, na USP em São Paulo. Sou mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em hemodinâmica pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Sou sócio do grupo Questões em Cardiologia, assim como editor da página e do curso Questões em Cardiologia. Lançaremos na semana que vem o nosso curso completo de emergências cardiológicas, um curso bem amplo, um curso bem interessante, um curso bem prático para o dia a dia. No pré-lançamento, nós estamos fazendo esse workshop essa semana, que serão 5 temas, 5 aulas que nós vamos liberando ao longo dessa semana. Coube a mim falar do diagnóstico diferencial do supradesnivelamento do segmento ST. É um tema que eu adoro, um tema que eu vejo todo dia. Todo dia eu vejo que as pessoas se complicam com supradesnivelamento do segmento ST. É uma pericardite? É um infarto com supra? É uma repolarização precoce? Já é um BRE antigo que tem um suprazinho? Então, nós vamos desvendar ao longo dessa aula todos os meandros do supra de ST. A coisa que eu sempre falo com os alunos é o quê? O principal fator para eu definir, diferenciar o supra de ST é a história clínica. Uma história clínica bem colhida, uma conversa profunda sobre o quadro do paciente, sobre a história patológica pregressa, o quadro atual, o tipo de dor, a gente consegue definir claramente em 50% a 70% a causa desse supra de ST. Então, guardem isso em mente. Colham uma história profunda, história patológica pregressa, história de infarto, tipo de dor, como começou a dor. Isso a gente tem que ter em mente. Para nossa aula, nós criamos uma regra mnemônica para diferenciar os diagnósticos do supra de ST. Para isso, eu peguei o estado da Paraíba, que é um pequeno estado no Brasil, mas é um grande estado. Eu tenho grandes amigos e para nossa aula, o estado da Paraíba não é só Paraíba, é um grande estado, então é o Paraibão. Então, criamos essa regra mnemônica para diferenciar os diagnósticos diferenciais do supra de ST. Então, é o Paraibão, é o famoso Paraibão. Para nossa aula, Paraíba é o Paraibão. E como a Paraíba é o estado mais a leste do Brasil, é o ponto mais leste do Brasil, é o ponto mais próximo da África, então nós temos aqui um desvio, uma curvazinha que a gente conseguiu associar essa curva à curva do marca-passo aqui no nosso Paraibão. Então vamos lá. Antes da gente começar em si a falar do supra de ST, a gente precisa definir muito o eletro, a gente precisa saber muito bem o eletro. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o eletrocardiograma, porque muitas alterações de supra, muitas patologias que dão supra no ST, tem outras alterações no eletrocardiograma. O que é isso aqui? Paciente de 54 anos, lembrando, clínica soberana, sempre colher uma história clínica bem feita. Mulher 54 anos, hipertensa, dislipidêmica, diabetes, mulher com fatores de risco, dor torácica em aperto, que irradia para o membro superior, mandíbula associada a hipotímia. Né? Aí me vem com esse eletro, eu vejo um supra de ST em D1, em AVL, parede lateral alta, em V2, V3, V4. Então, nós temos um infarto em V2, V3, V4, né? Um supra em V2, V3, V4, parede lateral alta, ou seja, um infarto anterior, anterolateral, com uma imagem de infra na parede inferior, né? Ou seja, uma imagem de espelho na parede inferior. O que é isso? Vamos discutir mais para frente. Então, infarto agudo miocárdico. Depois eu vou voltar para esse eletro, manifestações da doença isquêmica miocárdica. Doença isquêmica, isquemia, infarto, pode dar o que no eletro? Isquemia
corrente de lesão, necrose. Também pode ser traduzida como uma distúrbio de condução intraventricular, por exemplo, um BAVT ou com arritmia cardíaca, taquicardia ventricular. Então, a doença isquêmica pode ser traduzida por supra, infra, alteração de onda T, taquiarritmias, bradiarritmias e até por morte súbita, né? Então, lembrando, é uma doença isquêmica, nós temos uma placa aterosclerótica, essa placa vai aumentando e em algum momento ela se rompe. Ela se rompe, forma trombo em cima, obstrui o fluxo coronariano. Pode ter isquemia inicialmente, infarto, que é corrente de lesão, e necrose. Então, nós temos as 3 fases da doença isquêmica. Então, vamos lá, isquemia, qual que é a tradução eletrocardiográfica da isquemia? Rompeu a placa, formou o trombo em cima, diminuiu o fluxo para o tecido miocárdico, mas não fechou a artéria, levou à isquemia. Então, isquemia, diminuiu o fluxo, o paciente vai ter dor, mas não subiu a enzima, não morreu célula e só reduziu o fluxo. Alteração da isquemia no eletro, onda T. Então, isquemia levou onda T. Isquemia não infartou ainda, não subiu a enzima. Corrente de lesão, qual que é a alteração? Ou supra ou infra. Corrente de lesão, ou seja, teve lesão no miocárdico, subiu a enzima, troponina positiva ou supra ou infra. Tá? Então, aqui nós temos um supra. Então, primeira alteração, isquemia, alterações da T. Segunda alteração, corrente de lesão. A isquemia progrediu, vai morrer célula. Morreu célula, subiu a enzima, supra ou infra. Terceira alteração, evoluiu a doença isquêmica, isquemia, corrente de lesão, esse músculo vai ser transformado em fibrose, a necrose, tá? Que vai ser o quê? Vai ser a onda Q no eletro. Então, necrose já é a onda Q. Então, onda T, alteração segmentos T e onda Q, essa alteração evolutiva. Então, vamos para a isquemia, lembrando que aqui é interessante falar que o vetor médio da onda T passa a ter direção oposta à superfície da região isquêmica. Qual região que fica isquêmica primeiro? O subendocárdio ou subepicárdio? Lembrando que as coronárias ela vem do epicárdio para o endocárdio. Quem que vai isquemiar primeiro é o endocárdio. Então, aqui nós temos a coronária, ela vem aqui da região epicárdica para a região endocárdica. Então, se aqui eu tenho uma isquemia nessa região, é a primeira região que vai ter a isquemia. Então, eu vou ter uma artéria que não tá ocluída, ela está subocluída. Então, ela vai ter uma onda T, que vai ser uma onda T da isquemia subendocárdica, uma onda T para cima, né? Porque o vetor, ela foge da região isquemiada. E quando a direção do vetor, ela vai vir com positivo na frente, então positivo na frente e negativo atrás. Se o vetor foge da isquemia, ela está saindo da região epicárdica, da endocárdica, indo para a epicárdica. Então vem com o vetor positivo na frente. Então esse positivo na frente vai ser traduzido no eletrocardiograma com uma onda T positiva. Ao contrário da isquemia subepicárdica. Como o vetor foge, então ele vai do epicárdio para o endocárdio. Como o vetor vai com positivo na frente e negativo atrás, a tradução no eletro vai ser uma onda T negativa. Por quê? Porque o vetor está com a negativa para trás. Então ele está indo do epicárdio para o endocárdio. Então a tradução vai ser uma onda T negativa. Então, isquemia subepicárdica é a última isquemia a acontecer. Primeiro acontece a subendocárdica. Então, a subepicárdica vai dar uma onda T negativa. Uma onda T, que é uma onda T patológica, não é aquela onda T normal. Então, qual que é a onda T, que é uma onda T de isquemia? Uma onda T alta, pontiaguda e simétrica. É diferente da onda T normal, que é uma onda T assimétrica. Então, a onda T da isquemia subepicárdica vai ser alta, pontiaguda, simétrica e negativa, porque ela foge, o vetor foge da região isquêmica. E a onda T da isquemia subendocárdica vai ser alta, pontiaguda e positiva. Lembrando que a endocárdica acontece primeiro, depois vai correr a epicárdica. Então, na fase inicial da isquemia, bem no início, eu vou ter uma onda T bem apiculada, positiva, depois ela vai ficar negativa, porque vai estar isquemiando o subendocárdio, depois o subepicárdio. Aqui a gente consegue ver nitidamente uma onda T patológica, a onda T da isquemia subendocárdica,
essa pontiaguda alta simétrica da onda T normal, né, que é menor e ela é assimétrica. Então, a isquemia vai evoluir com corrente de lesão. Ficou isquemia muito tempo, a célula isquemiada, ela vai, não está chegando nutriente para ela, oxigênio, ela vai morrer. Se ela morre, ela vai expor o que tem dentro para o sangue. O que tem dentro? Troponina. Então, infarto vai ser a corrente de lesão, que vai ser a troponina positiva. O vetor representativo da corrente de lesão, ela parte do tecido sadio para o tecido lesado. Então, na isquemia subendocárdica, na lesão, na corrente de lesão subendocárdico, o tecido vai, o vetor, ele parte da região sadia para a região necrosada, para a região que está com lesão, né, para o tecido lesado. Então, o vetor vai em direção à lesão. Ou seja, então, se o vetor vai em direção, vai com o positivo na frente e o negativo atrás. Então, você vai em direção à lesão, na subendocárdico, o negativo está atrás. A tradução no eletro vai ser o quê? Se é corrente de lesão, eu vou ter infra de ST. Eu vou ter primeiro, então, um infra de ST, porque o negativo está atrás. E se eu tiver uma lesão subepicárdica, que é a última a acontecer, primeiro ocorre a lesão subendocárdico, porque a coronária ela vai do epicárdio para o endocárdio. Quem está mais longe vai sofrer primeiro, que é o quê? Que vai ser o epicárdio. Então, inicialmente, vai sofrer primeiro o endocárdio, que vai dar o infra no eletro. Se continuar a aumentar o trombo, né, na artéria e obstruir a artéria totalmente, a corrente de lesão subendocárdica, ela vai para o epicárdio. Então, corrente de lesão é traduzido como supra ou infra, né? E se eu tenho aqui uma corrente de lesão subepicárdica, o vetor vai em direção o vetor na corrente de lesão vai em direção ao tecido lesado e o vetor em direção vai com positivo na frente. Então, qual que vai ser a tradução da corrente de lesão subepicárdica? Vai ser um supra de eletro, né? O eletro vai ter um supra desnivelamento. Então, o segmento ST, supra desnivelamento e infra desnivelamento. Tem o côncavo e o convexo. Vou falar mais para frente disso. Então, a injúria subepicárdica, o epicárdio é o tecido, é a última região a ter a lesão. O vetor na corrente de lesão vai em direção ao tecido lesado. Se vai em direção, vai com o positivo na frente, então vai em direção ao epicárdio, positivo na frente vai ter o supra. E na injúria subendocárdica, ele vai para o endocárdico, positivo na frente e negativo atrás. O negativo atrás vai traduzir no eletro, então vai dar o infra. Então, subepicárdica acontece depois, subendocárdica acontece antes. Subepicárdica vai ser a artéria fechada, que vai ser o supra. Subendocárdica vai ser a artéria aberta, que vai ser o infra. Tá? E por último, nós temos a necrose. Então, primeiro, isquemiou, alterou onda T. Depois, corrente de lesão, morreu célula. E depois dessa célula que morreu, vai ser fibrosada, vai ter a necrose. Necrose é igual ao quê? Onda Q no eletro. Tá? Onda Q patológica. O que é uma onda Q patológica? Que tem uma maior que 0,04 milissegundos, uma profundidade maior que 3 milímetros, desaparece a onda R. Então a onda R vai diminuindo e vai virando onda Q. Um abraço, esse músculo está morrendo. Muito cuidado. Por isso que no infarto a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Aqui já é uma parede inferior, já necrosada. Perdeu a onda R virou onda Q. Isso aqui é uma parede que já era. Então o músculo está fibrosado. Então por esse eletro aqui eu sei que esse paciente perdeu a onda R na parede inferior, vai evoluir com uma miocardiopatia isquêmica. Por isso que no infarto com supra a gente tem que chamar logo, tratar logo, abrir a artéria o quanto antes para evitar que essa região de necrose ela morra. Então aqui a alteração, essa figura é bem interessante, é a alteração evolutiva do infarto. Ó. Primeiro é a isquemia, onda T apiculada, isquemia subendocárdica, onda T apiculada. Depois eu vou ter a corrente de lesão subepicárdica, que é o supra no eletro. Suprou, fechou a artéria. Aí aqui está bem interessante, essa letra C. Eu vejo que aqui eu tenho uma onda R bem ampla. Aqui eu tenho um supra no eletro e começa a formar a onda Q. Começa a formar a onda Q, começa a morrer músculo. Está formando onda Q, está morrendo músculo. Aqui eu tenho perdendo, essa aqui é uma onda R, né? Aqui eu já não tenho mais onda R, aqui eu estou formando, aumentando a onda Q de necrose. Está evoluindo. Vamos para D.
eu tenho aumento da onda Q de necrose. Aumento da onda Q de necrose. Vamos para a onda D aqui, ó. Letra D, cerca de 24 horas. Aqui é uma onda Q, já formando um aumento da onda Q e formando esse supra aqui, que esse supra aqui já vai ser um supra de aneurisma ventricular. E aqui uma onda Q bem definida, não tem mais R na parede, ou seja, perdeu o músculo, perdeu o tempo, perdeu o músculo. Voltando para o nosso paciente, então eu vou ter um supra na parede lateral alta, D1 AVL, e na parede anterior. Então, na parede anterolateral, supra, agora não falo mais supra, posso falar corrente de lesão subepicárdica, na região anterolateral, com imagem espelho na região inferior. Então, é o nosso supra, naquela paciente nossa, com fatores de risco. Então, vamos lá, um supra de 6 milímetros, um supra bacana, um supra bonito, supra de livro, né? A gente vê isso todo dia lá, V2, V3, V4, D1, AVL, localizou a parede, anterolateral. Qual artéria que vai irrigar isso? A artéria descendente anterior, que vai emitir seus ramos diagonais, que vai irrigar a parede lateral. Então, um supra aqui está uma representação eletrocardiográfica das paredes e da artéria. Tá? Então, artéria descendente anterior, parede anterior, artéria coronária direita, parede inferior, a artéria circunflexa ou coronária direita vai irrigar a parede posterior. Então, sabendo onde está o supra do eletro, eu sei qual é a artéria que está sendo culpada pela lesão. Então, é um infarto com supra de parede anterior, septal e parede lateral. Septal é região V2 e V3, com imagem espelho na parede inferior. É a famosa corrente de lesão. E quando eu pego um cateterismo com isso, eu consigo definir qual é a artéria? Eu consigo definir qual é a artéria, eu consigo definir como é que vai estar o eletro desse paciente. Porque aqui nós temos uma artéria coronária fechada no terço médio, ela deveria fazer um C aqui, né? Quando a gente faz a aspiração da artéria coronária, olha como a gente passa o fio, a gente vê uma quantidade enorme de trombo aqui na artéria. Passou o fio, o guia pela artéria, a gente consegue ver uma quantidade enorme de trombo. Então, uma coronária direita irriga o quê? A parede inferior. Qual que vai ser a alteração eletrocardiográfica? Supra de ST em D2, D3, AVF. Então, característica do supra do infarto, localiza a parede. D2, parede inferior, D2, D3, AVF. Parede anterior, V2, V3, V4. Parede anterolateral, V2, V3, V4, V5, V6. Parede anterior extensa, V2 a V4, V5, V6, D1 a VL. Então, é diferente do infarto do supra da pericardite, que tem um supra difuso, não localiza a parede. Aqui está muito claro, naquele paciente nosso, nós temos um infarto de coronária direita irriga a parede inferior. Então, eu vou ter um supra localizado, corrente de lesão subepicárdica. Em que? Em D2, D3 e AVF. E eu tenho uma imagem de espelho na parede anterior, V2, V3. V4 não tem. Então eu tenho um supra de ST na parede inferior, com uma imagem espelho na parede anteroseptal aqui. Então o supra do infarto, ele localiza a parede, é localizado. Tá? Então, corrente de lesão subepicárdica, supra de relevantamento na parede inferior, imagem de espelho na parede anterior, anteroseptal, aqui, BAV de primeiro, quando eu tenho um PR acima de 200 milissegundos. Então, essa figura aqui que eu adoro, que é a evolução eletrocardiográfica do infarto, eu sei mais ou menos o tempo. Aqui eu já tenho uma onda Q formando na parede inferior, um pouquinho de onda Q aqui já em D3. Então, nós estamos mais ou menos em que fase do eletro? Aqui, mais ou menos, né? Então, C são mais ou menos, aproximadamente 6 horas, ó, o paciente está 4 horas. Então, não é aquele infartão que o paciente chegou logo, ele demorou para chegar no hospital, porque eu já consigo ver que tem onda Q formada ali. Né? Eu não peguei o paciente nessa fase aqui, eu já peguei ele aqui, já com onda Q formando, então já é um infarto um pouco mais tardio. Né? E esse aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a alteração eletrocardiográfica já aqui na parede anterior, ó, paciente com dor torácica há 6 horas. Então, eu vou aqui na parede anterior, V2, V3 e V4, aqui na anteroseptal, eu vou ter um supra aqui, não tem um onda R nessa região. Então, eu tenho um supra de ST aqui em V2, V3 e com uma onda T invertida, né? E já formando uma onda Q de necrose. Então, já é um infarto evoluído.
Então, é uma corrente de lesão evoluindo com necrose anteroseptal. Já estou nesse momento aqui, já mais para frente, né? C para D, já tem onda Q formando e formando um supra ali provavelmente de necrose, uma necrose mais avançada. E esse paciente aqui, 54 anos, assintomático, 24 horas após a administração de trombolítico. Ele mantém um supra aqui na parede anterior, V2, V3, V4, né, e V5. Também tem um supra aqui com um pouquinho de onda Q formada aqui em V5, uma onda R que deveria ser um pouco maior aqui em V4 e em V3, né, ele perde onda R aqui na região anteroseptal e na parede anterior, né, e a gente consegue ver que o supra é localizado na parede V2, V3, V4, né, e V5. Você vê que na parede inferior não tem supra, na parede lateral alta não tem supra. Então, supra de infarto, ele localiza a parede. É um supra que a gente fala que é o supra triste, né? Ele é diferente do supra da pericardite, da revascularização precoce, que é um supra feliz. Aqui não, aqui vai ser um supra triste. Olha esse caso aqui, bem interessante, 45 anos com uma dor a 1 hora. Ela chegou bastante, o paciente chegou bem rápido no hospital, ou supra, ou suprão. Aqui não tem onda R, é um supra bem localizado. Aonde? Na parede inferior, D2, D3 e a VF. Aí eu vou olhar a parede anterior, será que tem na outra parede? Não, eu tenho um infra. O que é esse infra aqui? Ele pode ser ou um infarto posterior ou uma imagem de espelho, né? Então eu tenho supra na parede inferior, D2, D3, a VF, na parede anterior eu tenho uma imagem de espelho, né? Aqui V2, V3 e V4. Então, supra de infarto localiza a parede. E aqui chegou bem precoce, né? Eu não tenho onda R formando aqui, supra bem precoce, o paciente chegou rápido. Supra de parede inferior, tá próximo, parede inferior do coração, tá próximo ao estômago. Então, ele pode dar náusea, pode dar vômitos. Então, abre o olho que o paciente com dor torácica e náusea pode ser a parede inferior. E a parede inferior, quem que vai irrigar é a coronária direita. A coronária direita irriga os ramos do nó sinusal e o ramo do nó AV. Então, pode fazer bloqueio também, atrioventricular, né? Então, vamos lá o suprão, sinal da seta, em D2, D3, AVF, um supra bem bacana. É um supra triste, né? O paciente é um suprazinho triste, né? É um supra com imagem em espelho na parede anterior. Então, imagem de espelho que é o infra na parede inferior. Então, vamos lá, bem precoce. A gente está aqui, ó. O paciente chegou muito rápido, né? Ele já passou da fase de isquemia, está na fase de corrente de lesão. Então, está com corrente de lesão na parede inferior. É o supra, olha lá, corrente de lesão na parede inferior posterior, né? Para ver posterior, teria que ver V7 e V8, as derivações lá para trás, para posterior. Mas esse V2 e V3 aqui, bem negativo, sugere uma infarto de parede posterior, tá? Então, infarto com supra de parede inferior e posterior. Inferior e posterior é o supra triste. O supra triste, né? O supra triste, com essa morfologia convexa, né? E localizando parede, isso até que prova o contrário, é infarto. Tem que tratar. Então, supra triste, localiza a parede, não é difuso, isso é infarto, tem que tratar logo. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma mulher de 47 anos, uma dor torácica que alivia com nitrato. Se aliviou com nitrato, o nitrato é um vasodilatador dos vasos coronários. Ou seja, se melhorou com vasodilatador dos vasos coronarianos, isso aí provavelmente pode ser um sinal de doença coronariana, né? Então eu tenho uma onda T, essa tá bem bacana, tá de livro, né? Uma onda T simétrica, pontiaguda e bem ampla, né? Então, uma onda T bem ampla, simétrica e invertida na parede anterior, ó, anterior. Então, o que é isso? Anterolateral, né? Anterior, pega a lateral, V5 e V6 também, e pega ID1 e V. O que é isso? É uma isquemia subendocárdica ou subepicárdica? Subepicárdica, que é T invertida. Então, uma isquemia subepicárdica na parede anterolateral, anterior, que pega um pouquinho de lateral também, V5 e V6. Então, isquemia subepicárdica na parede anterior. Essa isquemia, se não tratar, vai virar corrente de lesão. Talvez o nitrato possa ter melhorado essa isquemia, porque o nitrato vasodilatou, provavelmente o vaso já está quase fechando, o vasodilator abriu
Provavelmente, às vezes acontece, o paciente tem uma corrente de lesão, eu faço o nitrato vasodilata, vaso coronariano, aquela corrente de lesão que seria um supra ou um infra, com o vasodilatador coronariano, ela virou uma onda T, invertida, ou seja, uma corrente de lesão pode virar uma isquemia, né? Pela tradução eletrocardiográfica. E aqui, isso aqui é interessante, isso aqui a gente vê cada vez mais, a gente vê muito isso aqui é uma doença recente, um diagnóstico recente, que o diagnóstico a gente faz através do cateterismo e do ecocardiograma também, porque o eletro é igual, paciente de 55 anos, sem comorbidade, dor típica após assalto. Eu faço um eletrocardiograma, tem supra na parede anterior. O que é isso? Eu vejo supra na parede anterior. Tem a formação de onda Q aqui também, mas o supra na parede anterior num paciente após um estresse emocional, paciente após um assalto, paciente... Já vi casos que uma paciente teve uma dor típica, forte, quando viu o irmão fazer uma crise convulsiva. O que é isso? O famoso a cardiopatia do estresse, né? É o síndrome do coração partido. O paciente tem um estresse emocional e faz uma descarga catecolaminética importante, faz disfunção de microcirculação e o que pode acontecer? Pode haver uma disfunção, uma discinesia numa região localizada. É mais comum acontecer na ponta do coração. Qual é o nome disso? Síndrome de Takotsubo, cardiopatia de Takotsubo. A gente vê cada vez mais isso, um mundo estressante, né? O dia a dia cada vez mais estressante, então a gente consegue ver isso todo dia. Isso aqui é uma ventriculografia do Takotsubo. A gente vê que a ponta do coração, ela não contrai, ela distende. Então, na sístole, a ponta do coração, no Takotsubo, ela não contrai, ela faz uma discinesia, né? Existem outras formas de Takotsubo invertido, mas o mais comum é na região apical do coração. A ponta não contrai, ela distende. Isso chama-se a síndrome de Takotsubo, cardiopatia de Takotsubo. Dor torácica típica após estresse emocional. Eletro com supratroponina positiva. E o eletro sugere muito infarto de parede anterior. Então, esse paciente o diagnóstico é feito no cateterismo, as coronárias são normais e o paciente tem essa discinesia. Takotsubo. Então, Takotsubo entra como diagnóstico diferencial de supra. Cada vez mais a gente vê isso. O que tem que fazer? Tratar clinicamente, tá? A gente trata apenas clinicamente esse paciente. Não tem o que fazer por quê? Porque não tem doença coronariana. Ele faz essa disfunção ventricular focal, mais comum na região apical. Nós chamamos de Takotsubo invertido, que pode fazer médio ventricular ou até na região basal, né? Um diagnóstico interessante, cada vez mais a gente vê isso. Eu sou chamado diversas vezes para fazer cateterismo e quando eu chego lá é um Takotsubo, né? É muito comum a gente fazer isso. Então, a história clínica vai falar muito a favor. Então, a gente sempre tem que perguntar, teve um estresse emocional recente, assalto, muito comum com assalto, né? Alguma doença na família, alguma morte na família, o paciente fica muito estressado, tem uma descarga catecolaminética importante, faz disfunção de microcirculação e faz essa disfunção ventricular. Né? Aqui uma questão, um eletro brinde, 19 anos, grávidas, com dispneia aguda e dor torácica. Quadro clínico fala a favor de quê? O que a gente tem que pensar? Uma mulher, uma gestante com dispneia aguda e dor torácica. Toda vez que a gente tem um paciente com dispneia aguda e dor torácica, a gente tem que pensar sempre num diagnóstico, que esse eletro está muito clássico disso. Não dá supra, mas pode dar um infra aqui em V2 e em V3. Então, esse diagnóstico não dá supra, mas pode dar um infra. Botei essa questão brinde, esse eletro brinde, que vai ser meu tema no curso de emergência cardiológica, de dor torácica. Então, infra de ST em V2 e V3. Que doença que pode dar um infra de ST em V2 e V3 numa paciente de 18 anos grávida com dispneia aguda e dor torácica? Que doença pode ser essa? Tem mais alguns dados importantes. Aqui, o nosso famoso S1Q3T3, né? A gente aprende isso já no primeiro ano da faculdade, S1Q3T3, uma paciente com dor torácica, com dispneia, que eu tenho que pensar em embolia pulmonar. Claro, né? Então, S1Q3T3 todo mundo sabe, infra de V2 e V3 nem todo mundo sabe. Então, infra de V2 e V3, numa paciente com essas
características, pode ser uma dispneia, pode ser uma embolia pulmonar. O que pode ter mais no eletro? Um desvio para a direita. Eu tenho aqui um D1 isoelétrico, né? Tem R e S aqui, isoelétrico, então ele está no meio, com uma VF bem positiva. A VF positiva está lá embaixo. Então esse eixo está lá para baixo, está lá para mais 90 mais ou menos. Tá? Então um eixo do QRS desviado para a direita, S1, Q3, T3, infra de V3, eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar num... Não é supra, mas pode dar infra, não é embolia pulmonar, claro, né? Então, dor torácica, até que me prove o contrário, eu tenho que correr atrás, dor torácica de dispneia aguda, eu tenho que correr atrás de uma embolia pulmonar. Esse aqui, homem de 65 anos com perda da consciência. Perda da consciência, isso aqui pode acontecer. O paciente tem um infra de ST, ele pode ter supra também. Tem até um suprinho aqui ou não, talvez, mas tem mais um infra. É mais comum dar um infra de ST, é mais comum dar uma onda T invertida. Esse paciente tem que ir para cateterismo com urgência? Não. Por quê? Porque ele não localiza a parede. Olha, eu tenho aqui onda T invertida em V2, em V3, em V4, em V5, em D2 também, em D3, em AVF, ou seja, um infra de ST quase difuso, com uma onda T difusa, e vamos para o quadro clínico do paciente. Perda da consciência. Perda da consciência, é muito comum o paciente ter um quadro coronariano traduzido com perda da consciência, não tem história de dor torácica, um paciente com um infradifuso, né, um infra de ST difuso, onda T invertida difuso. O que pode ser isso? O que a gente tem que fazer? Tomografar esse paciente, que isso pode ser uma hemorragia cerebral levando a um aumento da pressão intracraniana. Então, o aumento da pressão intracraniana é causa de infra, pode dar supra, e é causa de onda T invertida. Então, simula muito doença coronariana, tá? Mas vamos para a clínica do paciente. Não tem história de dor torácica. E geralmente dá um infradifuso, né? Não localiza a parede. Se não localiza a parede, isso fala contra ser um quadro coronariano, tá? Então, lembrar disso, aumento da pressão intracraniana, cai bastante em prova, pode dar supra, pode dar infra, mas geralmente é mais difuso, tá? Vamos lá. Então, falamos bastante de doença coronariana, de infarto, falamos de Takotsubo, diagnóstico diferencial, falamos também, citamos ali o aumento da pressão intracraniana. Vamos lá, aneurisma de ponta. O que é o aneurisma de ponta? O paciente infarta, não trata aquela região, infarta na parede anterior, artéria descendente anterior, aquela ponta do coração, ela isquemiou. Ela fez isquemia, fez corrente de lesão, fez necrose. O músculo virou fibrose, né? Necrosou, fibrosou. Aquela região não contrai mais. Ao invés de contrair, ela vai distender. Então faz um aneurisma de ponta. Esse aneurisma de ponta aqui é foco de trombo, toma cuidado. Então aqui, ó, aneurisma de ponta, complicação dos infartos de grandes dimensões, exclusivamente transmural localizada na região anterior ou inferior. Correr atrás da história de infarto com subpersistência do supra. Então o paciente tem o supra, eu tenho que pedir o eletro do paciente antes. Eu peço o eletro, tem eletro prévio? Tem um eletro prévio? Se tem um eletro prévio, eu vou ver se já tinha essa alteração, esse supra, porque o aneurisma de ponta, ele pode manter um supra persistente. Aqui, o aneurisma de ponta é isso aqui. Nada mais é do que a nossa evolução do infarto, né? O paciente isquemiou, corrente de lesão subepicárdica, começa a formar onda Q e perde onda R. Perde onda R e forma onda Q. Aumenta onda Q, perde onda R. O que vai acontecer? Olha aqui, é isso aqui que vai acontecer. Ele vai fazer um aneurisma, né? Vai perder totalmente a onda R na região e ficar com esse suprazinho. Aqui, é isso aqui, né? Ele fica com um suprazinho sem onda R, né? E fica com esse supra com a T invertida. Então nada mais é do que o aneurisma de ventrículo esquerdo. O paciente chegar no hospital com dor torácica, tentar pedir um eletro prévio dele, porque isso aí pode ser coisa antiga, né? Aqui, ó, paciente mulher de 44 anos, com uma história de infarto prévio. Ela me falou, tive um infarto, doutor. Aí eu vou fazer um eletro da paciente. Olha que eu vejo aqui, uma onda R que não cresce na parede anterior, uma onda R que não cresce na parede anterior, com supra aqui. Aqui tem um supra, aqui tem um supra. Aqui em V4 e V5, deveria ter uma onda R maior, não tem onda R. E tem um supra aqui. E qual é o quadro? Ah, tá com supra. Qual é o quadro dela? Tosse, febre. Ou seja, esse supra aqui é dela, não é a supra de agora.
Então isso aqui é um supra, eu vejo um supra aqui, eu não vejo onda R na parede anterior, então esse supra aqui é um achado, né? Já tinha isso, então provavelmente o paciente infartou lá atrás, aqui em supra V3, que não tem onda R não crescendo, aqui deveria ter uma onda R muito maior, né? Então eu tenho um supra em V3, que esse supra não tem a onda R bem pequena, né? Então, o que é isso? Olha lá, supra de ST, uma onda R que não cresce, numa paciente com história de infarto prévio. Então, o que isso me leva a crer? Que é um aneurisma ventricular. O paciente já infartou em algum momento, fez um aneurisma na ponta lá, internou nesse momento agora com tosse e febre, né? Não tem nada a ver com quadro de dor torácica, né? Vamos lá falar do bloqueio de ramo. Bloqueio de ramo é bem interessante, é causa bem comum de diagnóstico diferencial do infarto. Tá? O que é o bloqueio de ramo? Vamos falar rapidamente sobre como é que se faz o bloqueio de ramo. Nós temos a despolarização, que a gente já falou lá atrás. Despolarização do nó sinusal vai estimular as células atriais. As células atriais, como vai ser traduzida, a despolarização do átrio vai ser traduzida no elétron pela onda P, né? Então o estímulo sai do átrio, vai para o átrio direito, átrio esquerdo, transmissão célula a célula, vai estimular o filtro, que é o filtro, é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular vai passar o estímulo para os feixes de His, fibra de Purkinje, tá? Isso que vai acontecer. Então, a despolarização ventricular é o QRS, tá? O que vai acontecer no bloqueio de ramo esquerdo? Vamos lá, como é que vai acontecer? Nó sinusal estimulando os átrios, beleza, fez a onda P, nó sinusal estimulou o nó, estimulou o átrio, transmissão célula a célula, chegou o estímulo no nosso átrio ventricular, no átrio ventricular vai distribuir o estímulo para baixo. Feixe de His, as fibras de Purkinje. Opa, aí desceu pelo feixe de His, desceu para o ramo direito, para o ventrículo direito, mas não desceu para o ventrículo esquerdo. E agora? O que vai acontecer? Lembrando que o QRS ele vai estimular a despolarização ventricular. Ele tem um tempo normal que são mais ou menos de 2 quadradinhos e meio, de 80 a 100 milissegundos. Né? Então, aqui nós temos o feixe de His descendo pelo septo e mandando as fibras de Purkinje para o ramo direito, mas para o ramo esquerdo está obstruído, está bloqueado, está um bloqueio de ramo esquerdo. E como é que esse ventrículo vai ser estimulado agora, o ventrículo esquerdo? Ele vai ser estimulado via ventrículo direito. Então, o que vai acontecer? O estímulo desce para cá, o que vai acontecer? Ele desce para cá, depois vai ter uma transmissão célula a célula do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Qual que vai ser a tradução eletrocardiográfica do bloqueio de ramo esquerdo? Ele vai o estímulo vai demorar a chegar no ventrículo esquerdo. Então, o que vai acontecer? O QRS vai alargar. Então, qual que é a tradução eletrocardiográfica de bloqueio de ramo? O QRS alargado. Então, o estímulo desce por aqui, vem para o ventrículo direito, né? O ventrículo esquerdo está bloqueado, bloqueio de ramo esquerdo, e ele vai voltar lá vai estimular o ventrículo esquerdo via ventrículo direito. Então, ele desceu aqui, nó átrio ventricular, feixe de His no septo, estimulou o ventrículo direito, né? Aqui está bloqueado o ramo esquerdo, então o ventrículo esquerdo vai ser estimulado via ventrículo direito. Então, qual vai ser a tradução eletrocardiográfica? Com o estímulo via ventrículo direito. Então, aqui está o BRE, então nós vamos ter primeiro a ativação de um lado e depois a ativação do outro lado. Então, como é que vai ser a ativação no bloqueio de ramo esquerdo do ventrículo direito? O QRS estreito. Né? Se a gente dividir a ativação de um lado com o outro, como é que vai ser a ativação do ventrículo direito? Com QRS estreito bem rápido, porque está estimulando ali via os feixes de His. Né? E como é que vai ser a ativação no bloqueio de ramo esquerdo do ventrículo esquerdo? Vai ser via ventrículo direito, então vai ser uma transmissão célula a célula. Então, o estímulo desceu pelo feixe de His, fibras de Purkinje,
estimulou o ventrículo direito, ele vai estimular o ventrículo esquerdo via célula a célula. Então, como é que vai ser o QRS na ativação do ventrículo esquerdo no bloqueio de ramo esquerdo? Um QRS bem alargado. Então, QRS bem alargado. E esse QRS bem alargado, ele pode ter uma tradução eletrocardiográfica com um suprazinho. A gente vai ver mais para frente. Então, aqui, ó, ativação do ventrículo direito, ativação do ventrículo esquerdo. Então, são duas regiões ativadas em momentos diferentes. Primeiro o ventrículo direito, depois o ventrículo direito vai fazer o estímulo célula a célula até chegar no ventrículo esquerdo. Se eu fizer uma fusão dessa ativação do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, eu vou ter o eletrocardiograma do padrão bloqueio de ramo esquerdo. Então, aqui vai estar o meu eletrocardiograma do bloqueio de ramo esquerdo. Somei a ativação, somei o ativação ventricular esquerda com a ativação ventricular direita, vai me traduzir nesse eletro aqui. Tá? Então, ativação, como é que é o eletrocardiograma no bloqueio de ramo esquerdo? Eu vou ter um QRS alargado com uma T negativa com um QRS negativo em V1, QRS alargado, QRS alargado, QRS alargado, um QRS alargado com um QRS positivo em V6, tá? Então, eu, unindo a ativação do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, vai dar um QRS alargado, porque a ativação do ventrículo esquerdo vai demorar um pouco mais. Então, o BRE, o bloqueio de ramo esquerdo, vai ter um QRS alargado, QRS mais simétrico, complexo QRS ou RS com complexo QRS predominante negativo em V1 e positivo em V6, uma onda R alargada ou entalhada em precordiais esquerdas. Isso aí ela pode me traduzir como um suprazinho. Ausência de onda Q em V5 e V6 e onda T oposto complexo QRS. Então, isso aqui é o meu bloqueio de ramo esquerdo. Ou seja, QRS alargado, V1 negativo e um QRS alargado em V6 positivo. Então, isso aqui é o bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo é associado à patologia cardíaca, cardiopatia estrutural, diferente do bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo direito, em geral, é benigno. Mas eu vou mostrar uma patologia que é bem maligna, que dá bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo esquerdo, não. A gente tem que investigar a cardiopatia. Tá? Pode ser do paciente, mas ele tem que investigar a cardiopatia. Está mais associado à cardiopatia. Então, o bloqueio de ramo esquerdo, ele dá o alargamento do QRS, né, e ele pode dar um suprazinho aqui também, nessas regiões, nas precordiais aqui, nas regiões anteroseptal. Então, é um diagnóstico diferencial de supra. Tá? Então, lembrando, só para a gente brincar um pouquinho, BRD e BRE, como é que eu vou saber? Eu vou olhar para V1, seta para cima, V1 positivo, seta para cima é BRD. Olho para V1, seta para baixo é o BRE. Então aqui, BRD ou BRE? Bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo? Olho para V1. V1 é positivo, seta para cima BRD. Negativo, olho para V1, seta para baixo é o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Vamos lá aqui, ó. Aqui eu vejo que um paciente de 70 anos com insuficiência cardíaca e uso beta-bloqueador. Qual a clínica? Não tem clínica. Olha o eletro, esse eletro aqui horroroso, QRS alargado, maior que 120 milissegundos, posso ter um suprazinho aqui na parede anteroseptal, com uma onda T oposta ao complexo QRS, V1 negativo, V6 positivo, seta para baixo, olho para V1, seta para baixo, isso é o quê? Isso é um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então, isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo, procurar cardiopatia associada à insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, né? Então, olhar. Então, QRS alargado, V1 negativo, V6 positivo, pode dar um supra na parede anteroseptal, V2, V3 e V4, né? Aqui, paciente de 80 anos, cardiopatia isquêmica, internou com dor torácica. Esse eletro é difícil. Isso aqui é difícil. Nesse caso aqui, tem cardiopatia isquêmica, mas internou com dor torácica. E aí? Isso aqui é um BRE ou isso aqui é um infarto? Então, BRE, né? Ou seja, aqui um QRS e tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS alargado, V1 negativo, ou seja, seta para baixo, V6 positivo, mas tem um infrazão aqui, ó. O infra na parede anterior aqui, ó, né? Aqui em V3, V4, anterolateral V5, V6, o infra localizando a parede com um BRE. E aí, é infarto? É um BRE que está levando isso tudo? Para eu diferenciar
o BRE do infarto, nós temos uns critérios. BRE ou infarto? Tem um supra de V2 e esse infra aqui em V4 é V6. Então, é um BRE ou infarto? Eu tenho uns critérios que eu uso, eu gosto muito desse critério, chamado critério de Sgarbossa. Critério de Sgarbossa, o que é? São 3 critérios: supra de ST maior que 1 milímetro concordante com o complexo QRS em qualquer derivação, infra de ST maior que 1 milímetro em V1, V2 e V3, 3 pontos. QRS, supra de ST maior que 5 milímetros discordante com o complexo QRS em qualquer derivação, né? Então, o que esse paciente nosso tem? Esse paciente nosso ele tem um infra de V3 maior que 1 milímetro. Então, ele tem 3 pontos. Até maior ou igual a 3 pontos é infarto, menor que 3 pontos é um IAM. Então, critério de Sgarbossa, ele diferencia o BRE do infarto agudo do miocárdio. Então, é bem interessante, a gente tem que saber isso. Então, são esses 3 critérios, é bem fácil, cai em prova toda hora. Supra de ST maior que 1 milímetro, concordante com o complexo QRS, qualquer derivação, né? Então, supra de ST concordante com o complexo QRS, isso aqui são 5 pontos, já fecha diagnóstico de infarto, né? O infra de ST em V1, V2 e V3, maior que 1 milímetro, nosso paciente tem, aqui em V3, o infra de ST maior que 1 milímetro, já tem 3 pontos, maior ou igual a 3, ele é a favor de infarto, né? E o supra maior que 5 milímetros, discordante do complexo QRS. Isso aqui, um supra discordante, né? O supra para cima, o QRS para baixo, discordantes, eles são 2 pontos. Nosso paciente tem 3 pontos, então ele é um infarto. Se tiver menor que 3, ele não afasta infarto, tá? Então, Sgarbossa, ele diferencia o infarto do bloqueio de ramo esquerdo, né? Então, tem que guardar esse critério, Sgarbossa, cai muito em prova, tá? Vamos falar de mais um, lembrando o nosso Paraibão, P de pericardite, adenoma de ponta, R de repolarização precoce, aumento da PIC, infarto, BRE barra brugada, o marca-passo. Marca-passo, o M está um pouquinho para cá, tá para cá, né? A gente teve que empurrar para cá a letra A para marcar o Paraibão. Lembrando que o nosso estado da Paraíba, ele é o estado mais a leste do Brasil, né? Então, por isso que a gente conseguiu desviar o A para cá, né? E a onda de Osborne a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá, o marca-passo. Marca-passo nada mais é do que um bloqueio de ramo esquerdo, no caso, né? Ele não é o bloqueio de ramo esquerdo, ele é a tradução eletrocardiográfica, eu vou mostrar para vocês, vai ser do bloqueio de ramo esquerdo. Então, marca-passo é fácil a gente identificar. Ó, pergunta o paciente, bota a mão no tórax raio-x, veja o marca-passo. E qual é a tradução eletrocardiográfica do marca-passo? É o que? As espículas de marca-passo, né? Então, nós vemos as espículas de marca-passo, tá? Marca-passo tem as denominações DDD, DDI, VVI. Então, aqui estão as especificações. A primeira letra é câmara estimulada, a segunda letra é câmara detectada, a terceira letra é resposta ao estímulo, ele inibe, ele estimula, ou ele faz as duas coisas. A quarta letra é a presença ou ausência da modulação da frequência cardíaca, e a quinta letra se existe multissítio, né? Em geral, a gente usa as 3 primeiras letras, DDD, DDI, VVI, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que saber do marca-passo? Marca-passo, eu tenho que procurar as espículas de marca-passo. Ele pode estimular o átrio só, pode estimular o ventrículo só, ou pode estimular os dois. Se ele estimula o átrio, ele é um marca-passo atrial. Se ele estimula o ventrículo, é um marca-passo ventricular, ou seja, V. Né? Marca-passo atrial é A. Ou ele estimula o átrio e o ventrículo, ele é D, que são a dupla câmara, né? Então, vamos lá. Quais são as características eletrocardiográficas do marca-passo? O marca-passo atrial, eu vou ter uma espícula do marca-passo e logo em seguida eu vou ter uma onda P. Aí eu tenho o QRS normal do paciente. Então eu tenho uma espícula do marca-passo seguida da onda P. Então eu vejo as espículas do marca-passo, ou seja, o marca-passo atrial, né? Só vejo uma espícula.
no ventrículo, e o marcapasso no ventrículo direito? Eu vejo o marcapasso, eu vejo uma espícula apenas antes do QRS. Então, eu vejo a espícula entrando antes do QRS, aqui. Então, eu não vejo espícula antes do átrio. Eu só vejo uma espícula antes do QRS. Tá? Então, complexos QRS são semelhantes ao BRE. Por que são semelhantes ao BRE? Por quê? Porque o cabo do marcapasso está no ventrículo direito. Então, o ventrículo está sendo estimulado no ventrículo direito. É igual ao do BRE. Então, qual é o padrão eletrocardiográfico do marcapasso? Por que o marcapasso entra como diagnóstico diferencial de supra? Porque o padrão eletrocardiográfico é do bloqueio de ramo esquerdo. Por quê? Porque o ventrículo, o cabo do marcapasso está no ventrículo direito. Então, é um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, porque ele estimula primeiro o ventrículo direito, depois vai ser estimulado o ventrículo esquerdo via transmissão célula a célula, né? Por isso que o eletro é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Eu tenho um marcapasso bicameral, que eu tenho. O que é o bicameral? Eu tenho um cabo de marcapasso no átrio e um cabo de marcapasso no ventrículo direito. Então, eu vou ter um cabo de marcapasso no átrio, ou seja, espícula de marcapasso, onda P, espícula de marcapasso, QRS. Então, se o cabo marcapasso está no ventrículo direito, eu vou ter um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, vamos lá. Localização do nosso marcapasso. Vamos lá. Marcapasso A, B ou C. A, B ou V. A é o atrial. Vamos lá. Para onde vai o marcapasso atrial? Para o átrio. Então, ele sai do eletrodo, ele vai para o átrio. Qual que é a tradução eletrocardiográfica? Eu vejo uma espícula antes da onda P. Né? Então, isso aqui só tem o marcapasso atrial. Bicameral, sai o eletrodo do marcapasso, ele vem. Opa, verdinho aqui, estimulou o átrio e estimulou o ventrículo. Ele é bicameral, então eu vejo duas espículas. Então, ele está uma espícula antes da onda P. A onda P todo mundo sabe que é a ativação atrial. E uma espícula antes do QRS. Todo mundo sabe que QRS é ativação ventricular. E eu tenho o marcapasso V, que é V de ventrículo. A câmara está estimulando o ventrículo. Eu vejo só o eletrodo, o cabo do marcapasso vai estar onde? Vai estar lá no ventrículo. Ou seja, o que vai acontecer? Nós temos uma espícula apenas antes do QRS. Eu não vejo espícula antes não vejo espícula antes da onda P. Se o cabo está no ventrículo, direito, como é que vai ser o eletro? Padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, vamos lá, o cabo do eletro, padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui nós vemos, esse marcapasso é um dupla câmara. Eu vejo uma espícula, uma onda P e uma espícula. E como é que é o padrão eletrocardiográfico aqui? Eu vejo uma espícula aqui a espícula provavelmente do ventrículo está um pouquinho mais, a gente não consegue ver direito, com V1 negativo, né? Um V1 negativo, padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Se bloqueio de ramo esquerdo, então pode dar um suprazinho aqui na parede, anteroseptal. Então, como o eletro é de padrão de bloqueio de ramo esquerdo, pode dar um supra no eletro, tá? Então, por isso que o marcapasso entra como diagnóstico diferencial. Aqui a gente consegue ver muito bem. 61 anos, assintomático, chega para a consulta de rotina após o falecimento do seu amigo cardiologista. Diz ter problema do coração e ter colocado um aparelho nele. Aqui eu vejo dupla câmara, né? Uma espícula aqui, né? Então, marcapasso, eu procuro as espículas, né? Procuro as espículas, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, V1 seta para baixo, QRS alargado, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, paciente assintomático. Então, esse complexo QRS é dele, é do marcapasso, eu vejo as espículas. Então, isso aí é um ritmo de marcapasso, né? Pode dar um suprinho ali, né? Eu vejo muito bem as espículas. Então, isso é um marcapasso. Olha lá, espícula de marcapasso atrial e ventricular, antes da onda P e QRS. Marcapasso bicameral, ou seja, um D, né? Vamos lá agora para mais um diagnóstico diferencial, pericardite. Estamos começando a complicar um pouco mais. Pericardite é a inflamação do pericárdio. Como é que eu vou diferenciar bem a pericardite do infarto? A dor da pericardite é completamente diferente. É uma dor pleurítica que respira, dói, né? Geralmente é o paciente que teve um quadro viral há uns 10, 15 dias. E o suprazinho é o supra feliz. Botei aqui, o supra feliz, né? Então, olha lá. É bom lembrar que a pericardite, a alteração cardiográfica, ela evolui durante os dias.
né? Assim como a do infarto. Mas o quadro clínico é completamente diferente. É uma dor pleurítica, paciente respira, dói, após um quadro viral, né? E o supra é o supra feliz, né? É o supra feliz. Então, 90% dos pacientes com pericardite tem elevação difusa do segmento ST, com cavidade para cima. Então, ele tem a concavidade para cima. Ele é um supra feliz, né? Ondas T concordante do supra de ST, depressão do segmento ST, do segmento PR. Lembra que eu falei lá atrás? Uma alteração do segmento PR que pode estar associada ao supra de ST. Infra de PR é muito comum de aparecer na pericardite. Então aqui, ó, infra de PR, paciente com dor torácica, dor pleurítica, óleo eletro, vejo infra de PR principalmente em V5 e VC associado à elevação do PR em AVR. Vou mostrar mais para frente. Com supra feliz, difuso, pericardite. Então guardem isso. Infra de PR, pericardite. O eletro vai evoluindo, o eletro da pericardite vai evoluindo nas primeiras horas a dias. Ele vai ter o supra. Na primeira semana o supra vai reduzindo, tá? Na segunda ou terceira semana inverte a onda T e na quarta semana, e mais para frente, nas semanas ou meses, isso pode ficar normal ou a T pode ficar invertida. Então, eletro de pericardite, supra difuso, supra com cavidade superior, virada para cima. Então, supra feliz. Infra de PR, guardem isso, infra de PR aqui, vou mostrar um eletro para vocês. Infra de PR, supra difuso, com cavidade para cima. Primeiro ele faz um supra, depois reduz o supra, depois a T inverte e semanas a meses volta a ficar normal. Então, pericardite é isso, tá? Aqui eu vejo, ó, supra difuso, supra feliz, com cavidade para cima e não localiza a parede igual do infarto. Então eu tenho aqui parede anterior, a V2, anteroseptal, V2, V3, V4 eu tenho supra aqui, V5 eu tenho supra aqui, V6 eu tenho supra aqui, D2 eu tenho supra aqui, ou seja, não localiza a parede, tá? Supra difuso, né? Aqui eu não consigo ver o infra de PR, né? É muito comum em V5 e V6, aqui eu não consigo ver. Né? Então, supra difuso, supra com cavidade para cima, um paciente com dor pleurítica, com quadro gripal a 15 dias. Isso é uma pericardite, não é infarto. Não localiza a parede, não está só numa parede, está difuso. Pericardite aguda. E esse quadro aqui, ó, 43 anos, 43 anos, tabagista, ó, fuma, fator de risco para doença coronariana, dor torácica a 6 horas, com piora da inspiração. Dor torácica a 6 horas no paciente com doença coronariana, uma doença isquêmica miocárdica, o eletro já teria evoluído. Lembra que a gente viu o eletro? Primeiro faz o supra, depois perde a onda R, depois começa a fazer a onda Q. Então, o eletro da doença coronariana, do supra, evolutivo. Então, vamos ver aqui. Então, dor que piora com a inspiração, a clínica soberana. Aí vamos ver os eletros aqui, ó. Tem um suprinha aqui, V2, V3. Aqui também tem um suprinha. Aí eu tenho na parede inferior aqui a supra, ou seja, não localiza a parede, supra difuso. Aí eu olho esse aqui, olha que interessante aqui, ó. Olha aqui D2. D2 nós temos aqui um infra de PR. O P está aqui, né, no início da P, olha onde termina, até onde chega no R. Infra de PR. Infra de PR com supra difuso, supra com cavidade superior, com dor pleurítica. O que isso é? É uma pericardite. Tá? Então, infra de PR, supra difuso, tá? Eu tenho supra em V2, tenho supra em V3 aqui, eu tenho supra em V4, eu tenho supra na parede inferior, né, em D2, D3, AVF, eu tenho supra difuso. Ou seja, o que é isso? Isso já é um infra de PR. O que é isso? Isso é uma pericardite. Você vê que já tem 6 horas de dor, não tem evolução, não tem onda Q, não tem uma onda R sendo perdida, não. Não tem. Isso aqui só tem o supradifuso. Por isso que é bom a gente ter o eletro evolutivo, né? O paciente faz um eletro. Por isso que é bom fazer o eletro seriado. Chegou com dor. Daqui a 3 horas faz um novo eletro. Se for infarto, vai perder onda R e formar onda Q, né? Na pericardite não, o eletro fica igual. Ele vai começar a alterar com dias a semanas, né? Ele faz um supra grande, geralmente o supra da pericardite não é tão pequeno, faz um supra, diminui o supra, inverte T, depois fica o normal.
E vamos aqui, ó, 22 anos, dor periodística a 30 minutos e quadro gripal a 10 dias. Aqui, isso aqui tá claro, ó, veja aqui, em V3 um supra aqui de 2, 3 milímetros, V4 o supra de 2 milímetros, V5 supra com cavidade virada para cima, um supra feliz, um supra em V2, V3, V4, ou seja, parede anterior, D2, D3 AVR, parede inferior. Eu vejo talvez aqui um infrazinho de PR aqui, ó, um infrazinho de PR aqui em V2, né? Então isso aí, até que prove o contrário, é uma pericardite. Então, pericardite, dor pleurítica, né? Respiratório dependente, respira, dói, quadro gripal a 15 dias, supra feliz, redução do supra ao longo do tempo, mas sem formação de onda Q e redução de onda R, igual do infarto. Procurar sinais de derrame pericárdico. Então, pericardite pode evoluir como derrame pericárdico, né? Então, qual que é o sinal eletrocardiográfico de derrame pericárdio? Baixa voltagem, né? Nesse caso aqui a gente não tem, tá? Então, pericardite, dor pleurítica, procurar um quadro gripal recente, perguntar a história do paciente, lembrar disso, né? E o supra feliz. Repolarização precoce é uma alteração do paciente, tá? Uma desautonomia, isso não altera em nada o prognóstico do paciente, então é um tipo de desautonomia com caráter benigno, uma variante da normalidade, supradiastítico com cavidade superior nas precordiais, supradiastia nas precordiais V2 a V5, com cavidade virada para cima, é do paciente, isso não altera evolutivamente, o paciente nasceu com isso, vai morrer com isso. Se eu pegar um elétron dele com 10 anos e com 30, 50 anos, o elétron vai estar a mesma coisa, o mesmo supra. É diferente da pericardite, que o supra da pericardite ele vai diminuindo. Daqui não. O supra parece o supra da pericardite, mas é um supra que se mantém. É dele isso, tá? Ele geralmente está associado a uma onda T bem apiculada, tá? O supra da pericardite não dá T apiculada, ao contrário, no final ele inverte a onda T, tá? E aqui é interessante, no esforço devido ao estímulo simpático, o supra da reparação precoce tende a diminuir, ao contrário do infarto, tá? Interessante aqui o que? O supra da reparação precoce é estável e não desenvolve as características evolutivas do infarto e EM. Ou seja, o paciente nasce com isso e morre com isso. Então, é um supra feliz, reparação precoce é um supra feliz e não tem alteração evolutiva. Essa é a característica principal. Outras características, tem uma T bem apiculada, né? E a gente vai mostrar, fazer o diagnóstico diferencial ali. Então, supra da repolarização precoce, isso é do paciente, isso não vai alterar, por isso que é bom a gente ter um eletro prévio dele, né? Para saber se já tinha aquele padrão de supra. Supra feliz não obedece parede, geralmente é difuso e sem alterações evolutivas como no IAM, né? Ou seja, não tem um supra que perde onda R, que forma onda Q. É diferente da pericardite também, que não vai perder esse supra. Ele sempre mantém isso aí. Aqui, o paciente com 24 anos, dor torácica após musculação. Ele tem um supra aqui em V2, em V3, em V4, em V5. Ele tem em V2 também, né? Até nem é tão apiculada assim, mas isso é uma repolarização precoce. Supra difuso, né? Que não localiza a parede, então o supra feliz. Não tem característica de dor de pericardite, não tem quadro gripal, né? Então, afasta, então supra difuso, então isso fala a favor de uma repolarização precoce. Tá? Um outro quadro, assim, desmaiou após ver sangue, 21 anos, jovem, eu vejo supra em V2, V3, V4, V5, D2, AVF, com uma onda T mais apiculada aqui. Então, isso é o que? Isso é uma repolarização precoce. Tá? Repolarização precoce, supra feliz, isso já é do paciente, geralmente dá uma T bem apiculada, uma base mais larga. Olha lá, supra feliz, repolarização precoce. Então, como é que eu vou diferenciar infarto, pericardite, repolarização precoce? Tá? Então, 3 diagnósticos na prática que a gente mais fica na dúvida. Como é que a gente vai diferenciar isso? Supra feliz, supra triste. Quem que é o supra triste? Que é o pior. Supra triste é o pior, é quem? É o infarto, né? Então, supra feliz, quem que é pericardite ou repolarização precoce? Quais são as características eletrocardiográficas que a gente vai diferenciar uma da outra? É a morfologia do segmento ST, a onda Q, localização do supra, imagem espelho e relação ST e alterações evolutivas. Então, infarto geralmente dá supra triste.
Pericardite, repolarização precoce, geralmente da supra feliz. Morfologia do ST, olha lá. Infarto, supratriz, convexidade para cima. Pericardite e repolarização precoce, supra feliz, concavidade para cima, concavidade para cima. Onda Q, alteração evolutiva do eletro, do supra do infarto. Faz um supra, começa a perder, não abriu a artéria fechada, começa a morrer músculo. Começa a perder onda R, está morrendo o músculo, está perdendo força elétrica, perde onda R, aumenta a formação de onda Q. Então, característica do supra do infarto, onda Q pode estar presente, se for um infarto mais evolutivo. Na pericardite não vai ter onda Q. A evolução do eletro na pericardite vai ser diminuiu o supra, inverteu o T e ficou normal, ou continua com a T invertida. Localização do supra do infarto, ele localiza a parede anterior, V2, V3, V4, parede anterior, V3, V4, parede anteroseptal, V2 e V3, parede lateral, V5 e V6, parede inferior, D2, D3 e VF. Então não está em tudo. Ele localiza a parede anterior, parede anterolateral, parede inferior, é uma outra artéria. Então vai pelas artérias, a artéria inferior vai irrigar a parede inferior e irriga o VD, a artéria descendente anterior vai irrigar a região anterior, a artéria circunflexa vai irrigar a região lateral do coração. Imagem de espelho contralateral, supra com infra, supra na parede inferior, com infra na parede anterior. O que é isso? Esse infra é o quê? É imagem em espelho, tá? Então, imagem em espelho, no infarto vai ter, na pericardite não vai ter. O que é imagem em espelho? É o infra contralateral. Se eu tenho um supra anterior, eu posso ter um infra contralateral, que é a imagem em espelho. Se eu tenho um supra inferior, eu posso ter um infra na parede anterior, que é a imagem em espelho. Relação, aqui vai ser para diferenciar a pericardite e a repolarização precoce. A relação amplitude do ST com a onda T aqui vai ser variável. Aqui vai ter a supra da pericardite geralmente é maior e a onda T não altera. O supra da repolarização precoce geralmente é um pouco menor que da pericardite, só que tem uma onda T bem apiculada. Tá? Vai ter uma onda T bem apiculada. Às vezes até a onda T da repolarização precoce faz diagnóstico diferencial com uma onda T da hipercalemia, né? Que é uma T mais apiculada, né? Só que ela é mais apiculada, mas ela é assimétrica. A hipercalemia ela é assimétrica. E a onda T da hipercalemia ela tem uma base um pouco mais estreita, da repolarização precoce tem uma base um pouco mais larga. Então, a relação da amplitude do ST e da onda T na pericardite geralmente acima de 25%, né? Ou seja, o supra e da repolarização precoce é menor que 25%, né? Então, por quê? Porque tem uma onda T muito grande, né? Geralmente o supra do ST da pericardite é maior. Alterações evolutivas do eletrocardiograma, no infarto eu vou ter o supra, perde onda R, faz onda Q, na pericardite supra, diminui supra, inverte onda T, na repolarização precoce ele vai ter aquele supra lá o resto da vida. Se ele faz atividade física, eu tenho estímulo simpático, o supra pode diminuir, mas aquele supra lá em repouso vai ser o supra dele o resto da vida, por isso que é bom a gente fazer um eletrociliar e ter um eletro prévio para saber, para comparar. Vamos para mais um diagnóstico de Brugada. Brugada é aquele BRD que eu falei. Em geral, o BRE está associado à cardiopatia estrutural, hipertensão, cardiopatia isquêmica, está associada a pode ter o bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo direito, em geral, é benigno, tá? Vai ter uma patologia, agora que vocês estão aprendendo, toda vez que vocês olharem para um BRD, abram o olho. O BRD está associado a uma arritmia maligna, está associado a síndrome de Brugada, que pode causar uma arritmia maligna. Então, BRD foi criar a síndrome de Brugada, Pedro e Brugada, são dois irmãos que acharam, que fizeram a associação de pacientes com morte súbita, BRD e coração estruturalmente normal. Então, esse é um defeito de canais iônicos, né? Problema, entre aspas, né? O problema é que muitas vezes passa desapercebido, porque é um paciente com um coração estruturalmente normal, mas pode fazer arritmia maligna, né? E tem um detalhezinho que é
que é, é o detalhe do Brugada. Então, é uma doença cardíaca genética causadora de morte súbita, com 90% de prevalência masculina associada à morte súbita, coração estruturalmente normal. Então, às vezes você acha um BRD no coração estruturalmente normal, passa desapercebido. BRD muita gente tem, às vezes as pessoas nascem com isso, morrem com isso. A gente tem que fazer uma pergunta clássica. Toda vez que a gente olhar agora o paciente com BRD e coração estruturalmente normal, sempre perguntar a morte súbita na família. Sempre perguntar, principalmente em homens. Morte súbita em homens. Por quê? Pode ser o Brugada. BRD, morte súbita na família pode ser Brugada, investigar a Brugada. A causa provável de mutação de canais iônicos, né? Então, uma canaliculopatia com coração estruturalmente normal. Provoca alterações do segmento ST e arritmias ventriculares. Apresenta 4 tipos de padrões eletrocardiográficos. Então tá aqui, eu vou mostrar um eletro mais para frente melhor. Eu tenho um centalizinho em V1, que parece com bloqueio de ramo direito. Ele faz uma arritmia do mal, arritmia maligna, causa de morte súbita. Paciente com Brugada, com história de taquicardia ventricular, história de morte súbita abortada, é indicador de indicação de cardiofibrilador implantável. Então, Brugada são 4 tipos, os tipos variam. Aqui, ó, supra de ST de 2 milímetros V1 a V3, ó, o suprazinho que ele vai ter, ó. Guardem isso aqui, ó. Guardem esse elétron com uma onda T negativa. O tipo 2, supra de ST de maior de 2 milímetros, com uma queda brutal, com uma queda nas precordiais direitas, V1 a V3 com queda gradual dentro desse segmento. E a onda T ela pode ficar positiva. O tipo 3, então, ele passa desapercebidaço. Ó. Ele tem um supra de menor que 1 milímetro nas precordiais direitas. Olha aqui, um supra bem bobo, bem michuruca. Pode ser Brugada, Brugada tipo 3. O tipo 4 é o tipo 1, porém localizado nas derivações inferiores, D2, D3, DVF. Então, o Brugada tipo 1, você até abre o olho, ó, e tem um suprazinho V1 de 2 milímetros com uma T invertida. Aqui tem no tipo 2, ele tem um supra em V2, em V1 a V3, um supra maior que 2 milímetros, tudo bem, mas uma onda T positiva pode passar desapercebido. Agora, o tipo 3 passa desapercebido tranquilamente. Então, BRD, procurar essas ondinhas do Brugada e perguntar morte súbita na família, tá? Pode ser Brugada. Fique de olho, olha lá. Coração normal, palpitação, lipotímia, 5, morte súbita na família, elétrico BRD, com esse padrão aqui em V1 a V3, ó, abre o olho. Abre o olho que pode ser Brugada. Tá? Aqui, ó, vamos ver aqui, a palpitação intermitente, assintomática, às vezes é assintomática. Passa desapercebido, isso aqui passa desapercebido, ó. Olha aqui, ó, tipo 1, ó, tipo 1, ó, olha só a ondinha aqui, ó. Tipo 1, Brugada. Sinusal, olha lá. Aqui, ó, tipo 1, ó. Tem esse entalhezinho aqui, suprazinho aqui de 2 milímetros. Tem esse supra aqui de 2 milímetros de V1 a V3. V3 aqui nem tem, ó, tem mais em V1 e V2. Então, tipo 1, ó. Pode ter na parede inferior. Na parede inferior tiver um supra aqui em D2, D3, AVF, com uma T invertida, pode ser Brugada tipo 4. Olha lá, supra de V1 a V2, com uma T invertida, olha lá, tipo 1, Brugada tipo 1, síndrome de Brugada tipo 1, olha lá, coração normal, palpitação lipotímia, abre o olho, paciente grave. Osborne, eu lembro de Oslo, eu lembro de Noruega, eu lembro de frio. Então, hipotermia é um tema bastante... Eu trabalhava num hospital lá em São Paulo, que eu vi alguns... É muito raro a gente ver eletrocardiograma de hipotermia, essa onda de Osborne, mas é muito bacana, cai muito em prova. Eu trabalhava no São Paulo, que a gente atendia na emergência, moradores de rua. Então, os moradores chegavam no hospital com o eletro tinha onda de Osborne. Então, eu tive esse prazer, né, em ver, como cardiologista, em ver esses eletros de onda na prática, né, de onda de Osborne, que mostrava a onda de Osborne. Olha que interessante. Hipotermia vai alentecer tudo, né? Guardem isso. Hipotermia alentece tudo. Aumenta o PR, pode aumentar o QT, né? E vai dar essa onda de Osborne. Então gravem isso. Hipotermia alentece tudo, cai em prova.
Então, hipotermia, bradicardia, retificação da onda T fica uma onda T menorzinha, prolonga o intervalo PR, pode aumentar o complexo QRS, aumenta o intervalo QT longo, pode fazer torsade points. Então, agora, o eletrotípico é o que? Essa onda de Osborne, que é o que? É constituído pelo registro de uma onda em Korkov entre o final do QRS e início do ST, denominada onda de Osborne. Então, é mais fácil a gente ver a onda do que a gente lê. Então, vamos lá. Então, Osborne, gravem esse termo. Osborne, eu lembro de Oslo, lembro de Noruega, que é um país frio, que é uma hipotermia. Osborne, Oslo, Noruega. Forcei a barra, mas dá pra gente gravar. Então, Osborne associado à hipotermia, que esse entalezinho aqui é um suprazinho V5 e V6, ó. É uma onda em Korkov entre o final do QRS e início do ST. Então, pode fazer um suprazinho aqui, ó. Um suprazinho V5 e V6. Né? Onda de Osborne, claro, a clínica vai ser muito sugestiva. Tá? Então, onda de Osborne associada à hipotermia. Olha lá, 45 anos, morador de rua. Eu vi muito paciente assim, no plantão que eu fazia lá em São Paulo, que a gente via os moradores de rua que faziam essas ondas de Osborne. Aqui, onda de Osborne, bonitinha aqui. Bem típica da hipotermia. Alentece tudo, ó. Você vê que é um paciente bradicárdico, QRS um pouquinho mais largo, onda P que a gente nem vê direitinho, né? Um PR um pouco aumentado, normal do PR são 5 quadradinhos aqui, ó. Vamos ver um PR aqui. Vai ter mais de 5, vai ter uns 6, 7, então vai ter um BV de primeiro grau. Então, hipotermia, aumenta o PR, diminui a onda P, aumenta o QRS, né? E a onda de Osborne, nossa xodó, que é questão de prova, cai em prova de tudo, né? Entra no diagnóstico diferencial, se supra de V4, V5 e V6. Olha lá, nossa onda de Osborne, olha lá, bonitinha, onda de Osborne, guardem esse entalhezinho aqui, então guardem isso, essa onda de Osborne, né? A clínica é muito sugestiva, hipotermia. Então, vários diagnósticos diferenciais de supra, né? A gente sempre tem que afastar, em primeiro lugar, o infarto do miocárdio, né? Então, lembrar do nosso Paraibão, nosso grande estado, pequeno estado geográfico, mas é um grande estado, né? Tem grandes pessoas, tem grandes amigos da Paraíba. Lembrar que é o estado mais ao leste, então a gente forçou a barra aqui, teve que empurrar o marca-passo para o lado, né? Para entrar na nossa regra mnemônica. Pericardite, Paraibão, P de pericardite, supra feliz, dor pleurítica, eletroevolutivo sem perda de onda R ou onda Q. Aneurisma de ponta, evolução do infarto, onda Q sem R, supra, né? Onda Q sem onda R é o infarto prévio, história de infarto prévio, repolarização precoce, supradifuso, suprafeliz, sem alteração evolutiva, o paciente nasceu com isso, vai morrer com isso. Aumento de pique, apertação da pressão intracraniana, bateu o quadro neurológico, pode ter supra, pode ter infra, pode ter inversão de onda T, alterações difusas, não específicas. Infarto, é o supra triste, né? É o supra triste, é o supra que vai evoluir, faz o supra, onda primeira é a fase de isquemia, alterações da onda T, subepicárdica, subendocárdica, onda T, se mantiver a isquemia, vai fazer uma corrente de lesão, supra ou infra, e depois vai fazer a onda Q. Então, tem alterações evolutivas. Supra, perde onda R, faz onda Q. BRE, cardiopatia, seta V1, QRS alargado, V1, seta para baixo. V1 negativo, V6 positivo. Brugada, aquele entalezinho em V1 a V3, supra de V1 a V3, com uma onda T invertida. Cuidado com o Brugada tipo 2, tem o supra de V1 a V3 com uma onda T já positiva. E o Brugada tipo 3, ele faz um supra de 1 milímetro, com uma onda T positiva, com uma onda T normal negativa ou até positiva. O supra tipo 3 passa desapercebido. E o supra do Brugada. E o Brugada tipo 4 é igual ao tipo 1, mas na parede inferior. Né? E é importante no Brugada a gente perguntar, bloqueio de ramo direito, olhar bloqueio de ramo direito, aquele padrão do Brugada, bloqueio de ramo direito, e procurar morte súbita na família. É importante isso, principalmente em homem, que é uma doença genética autossômica dominante e predominante em homem.
marca-passo, a espícula de marca-passo, lembrando que o marca-passo o bicameral com estímulo no o estímulo ventricular, no ventrículo, vai estar estimulando o ventrículo direito, o eletropadrão está estimulando o ventrículo direito, vai ser padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, marca-passo, vídeo espícula de marca-passo, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, super. E a onda de Osborne, Ósolo, Noruega, forçação de barra, mas dá pra gente gravar mais ou menos assim. Eu vejo aquele suprazinho de V5 a V6, né? Um entalhe de V5 a V6, tudo além de tecido. Aumenta o PR, diminui a onda P, QRS aumenta, então onda de Osborne. Então, o diagnóstico diferencial de supra, vamos guardar isso, gente. Paraibão, nosso estado Paraíba, estado mais ao leste do país. O marca-passo, o A do marca-passo, a gente chegou um pouquinho para o lado, porque é o estado mais ao leste, é o estado mais ao leste do país. Então, guardem isso. Paraibão, diagnóstico diferencial de supra. Então, o principal para a gente levar para casa é o seguinte: tem várias causas de supra. A gente tem que sempre botar em mente, lembrar sempre do infarto. Supra é igual a infarto, porque infarto morre parede, tempo é músculo, a gente não pode perder tempo. Tem 1 milhão de causas de supra, um monte de causas de supra. Como é que a gente vai diferenciar? A principal forma de diferenciar é o quê? Guardem isso. É através da clínica soberana. Colher uma história bem feita, perguntar de história patológica pregressa, tipo de dor, quadro clínico. A gente consegue definir o diagnóstico em pelo menos 50% das vezes. Tá? O resto a gente vai pegando dados aqui, dados ali, mas conversa com o paciente, ele vai te dar uma dica. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado, um grande abraço. Espero vocês no curso de emergências cardiológicas. Tá? Grande abraço, até a próxima.